Fala galera da Alternativa, aqui é o professor Jean. Vamos trabalhar um pouco com o texto argumentativo escrito. Tá? O texto argumentativo escrito é aquele que tem como principal característica defender uma ideia, né? Ou defender uma opinião, acrescentar um ponto de vista. Essa é a principal, vamos dizer assim, função do texto argumentativo. Tá? Ele deve ser de caráter referencial. Por quê? Porque o foco dele é no referente, ou seja, no conteúdo que vai ser passado ao receptor. Tá? Um dos caráteres principais dele é ser imparcial. Dentro desses tipos argumentativos, dentro desses gêneros argumentativos, no caso aí, vamos estudar hoje o editorial. O editorial é um gênero textual, no caso, que tem como sua plataforma principal o jornal ou revistas, né? Ele apresenta argumentos impessoais, tá? E imparciais nesse caso aí, tentando convencer o leitor, além de transmitir informações a esse leitor, ok? Então você pode verificar esse texto editorial, ele é mais um dos gêneros argumentativos que veremos constantemente, beleza? Como todo texto argumentativo, ele possui uma estrutura sempre semelhante, no caso de uma introdução, argumentação, desenvolvimento e conclusão. O trecho introdutório, que eu aconselho a sempre utilizar pelo menos um parágrafo, no caso ali, ele é a parte do texto que se apresenta de forma sucinta. Ele apresenta a temática, né? Apresenta também uma tese. O que seria essa tese? É o objetivo que se está propondo alcançar, né? Além de demonstrar possíveis problemáticas. Então isso é o que deve constar no primeiro trecho do texto, ou seja, no seu primeiro parágrafo, a introdução. Tá? No segundo parágrafo e terceiro, que no caso cabem as argumentações, ou parágrafo de desenvolvimento, nele você vai explicar, justificar, responder a possíveis questões que envolvam justamente as problemáticas que foram citadas na introdução. Para isso, é necessário que se tenha exemplificações, dados estatísticos, citações ou até mesmo outras notícias que estejam em relação àquilo que está sendo noticiado, no caso ali. Sempre tem que fazer com que o leitor acredite que aquilo que você está dizendo tem fundamento. Para isso, daí a necessidade de se ter elementos científicos para dar mais credibilidade àquilo que se está argumentando. Nesse trecho da argumentação, ela é a maior parte do texto. Cabe aí o espaço, por ser grande, que se possa trazer o máximo possível de informação para que o leitor veja o quanto aquilo que você está argumentando realmente é verdadeiro e é baseado em fatos, beleza? A última parte de um edital, ela é constituída pela conclusão. O que se vai, no caso aí, abordar dentro dessa parte da conclusão? É a parte do texto em que se deve apresentar de modo condensado o que se defendeu ao longo dele, ou seja, ao longo do texto. E nesse sentido não podem mais ser apresentados novos fatos ou exemplos, elementos extratextuais em geral, como problemática sobre o tema. Para tanto, recomenda-se uma conclusão síntese proposta, na qual tanto será retomada a ideia do texto, de modo que suscite uma reflexão a respeito dela, quanto serão fornecidas maneiras de se solucionar ou mesmo minimizar a situação problemática. O que isso quer dizer? Nessa parte final do texto, no caso ali, o que se deve ali é apresentar propostas de solução. Não cabe aqui trazer novos argumentos para serem discutidos, e sim aqueles mais relevantes para que se possa minimizar o problema ou mesmo erradicar esse problema. Então a parte da conclusão ela vem fechar a ideia do texto, ou seja, ela vem defender, ela volta a defender o mesmo objetivo que se colocou numa introdução. Ela finaliza o texto retomando essa ideia central que foi colocada lá na introdução. Ok? Um abraço, galera. Valeu!